Fala pessoal, hoje vim aqui falar com vocês sobre dois livros. Um deles é o Missão Moleskine, que é da Globo Livros, e o outro é o Quinto Beatle, que é um HQ da Aleph. Eu só queria deixar uma coisa clara, que eu não sou fã de fazer resenhas de livros de editoras diferentes, né, por alguns motivos meus que eu penso. Só que assim, como são dois livros que eu li recentemente, como esses dois livros, ou melhor, esse livro e esse HQ que eu li são coisas que não tem muito o que se discutir, eu queria mais mostrar o trabalho, contar um pouquinho da história, ainda mais esse aqui eu queria mais mostrar como que é aqui dentro, né, eu vi que ia dar dois vídeos muito curtos e que seria mais interessante fazer um junto. Eu queria começar primeiro falando sobre Missão Moleskine, que é da Globo Livros. Esse livro, quando chegou, ele chamou bastante atenção por ser um livro brasileiro e por vencer o prêmio Jabuti em 2012. Esse livro conta a história da Elvira Guiomard. Ela é uma poeta, ela tem o seu Moleskine, ela escreve nesse Moleskine, ela fala que vai ter ainda um dia um amor poético. Ela conta a vida dela, a mãe dela é poeta, escreveu acho que um livro de poesia, se eu não me engano, só que hoje ela é uma poeta morta, ela tá depressiva, coisa do estilo. Teoricamente, é isso, né, o livro. Conta a história da Elvira, conta a história depois de uma coisa que acontece que... eu não vou falar que vai ser spoiler, eu acho. Não tem muito o que falar desse livro por conta disso. Esse livro lá, ele é grande, não tem história? Pois é, esse livro é muito poético. Sim, ele é muito poético. Você pega ele pra ler e você vai ficando até com um pouco com sono. Você vai sentir que tem aquela entonação, ainda mais se você ler alto, você vai ver que é muito poético esse livro. E eu acho por conta dessa poesia que eu não fui fã desse livro. Acho que por conta dessa poesia que eu não gostei muito dele, me deu sono e olha o tamanho dele, eu demorei um pouquinho pra ler, fiquei enrolando, não queria ler ele. Mas assim, para os fãs de poesia, para as pessoas que gostam de ler essas coisas de poesia, eu tenho mais que certeza que vai ser uma leitura totalmente agradável para a pessoa. E eu peguei raiva porque ela repetia muita coisa. Por exemplo, tem uma parte que falava, ela colocava o cabelo para trás e falou isso 20 vezes e me dava uma raiva quando falava isso. Eu acho que esse foi o principal motivo que eu não gostei, por ser uma narrativa poética, né? Até que uma certa hora, só que uma certa hora melhora, outra hora tem alguns diálogos ou coisas desse estilo. E a Elvira, sim, a Elvira é um nome de velho, ela mesmo fala, né? Mas ela não tem velho, não tem nada, e ela quer crescer, ela quer ser alguém, ela quer ser uma poeta, ela quer viver o seu mundo, ela quer o melhor pra ela. É muito curiosa, e ela com a Moleskine dela, que ela escreve, que tem a capa verde, tudo bonitinho, ela comprando, mostra isso. Até que uma determinada hora da história ela ganha uma câmera fotográfica, ela vai tirando foto, por exemplo, de uma velha lá que tá num ponto de ônibus, ela tira foto e a velha fica encarando ela. Tem partes muito engraçadas sim desse livro e partes emocionantes, né? Porém, o que me atrapalhou foi a poesia, que eu não tava com muito saco pra ver coisas poéticas. Esse livro contém algumas ilustrações, sim. E o trabalho que o Globo Livros teve foi bem legalzinho, né? Infelizmente não teve... esqueci o nome. Não teve orelha esse livro, mas ficou bem legal e... eu gostei, assim, desse livro, se não fosse pela poesia. Se fosse narrado, assim, ia ficar bem legal e... por ser um livro brasileiro, ficou muito melhor ainda. Mas se você é fã de poesia, dessa prosa poética, acho que se fala assim... eu tenho certeza que você vai gostar dele. Não é à toa que ganhou o prêmio Jabuti, né, gente? Vamos combinar que isso não é qualquer pessoa que consegue. Então fica indicado pra vocês esse livro aqui, Missão Moleskine. Eu não fui fã. Não dá pra aprofundar mais falando desse livro, não dá pra contar mais a história, porque ou vai ser spoiler ou vai ser encheção de linguiça. E o que eu não quero fazer é encher linguiça falando dele. E agora eu quero falar um pouquinho dessa HQ que eu estou apaixonadíssimo, que é o Quinto Beatle. Você conhece Beatles, não conhece? Sim, minha gente, a editora Aleph está com muitas novidades e o Lucas, que é um amigo meu, ele foi lá numa reunião que teve da Aleph e ele me contou algumas novidades que a Aleph está planejando. E uma delas é que eles vão investir bastante nessas histórias em quadrinhos. Eles começaram falando do Quinto Beatle, que é uma história que eu vou falar agora. Me chamou muita atenção esse quadrinho por ser uma biografia, gente. É uma biografia em quadrinhos, gente. Isso não é normal, é a primeira vez que eu vejo isso. Só pra situar vocês, porque como eu falei no vídeo do Book Haul,
Mas como assim? Beatles não tem 4 integrantes? Tem. Beatles tem 4 integrantes. Mas esse quinto Beatle é o Brian Stephen. Ou seja, essa história vai mostrar um pouquinho da biografia desse cara. E do surgimento do Beatles e a participação dele que teve com o Beatles. Ele tem uma loja de disco, né, o Brian. E até que uma pessoa perguntou se ele tinha o CD do Beatles. Ele foi atrás, mas como assim, não conheço? E ele foi num show dos Beatles e ele adorou, ele achou incrível os Beatles. E ele foi lá e conversou depois com os Beatles, falando que queria ser o empresário deles e queria ser mais famoso que o Elvis e que ia fazer uma fortuna, fazer turnê e coisas desse estilo. Os Beatles aceitaram e aí começa toda uma história muito legal, mostrando todo o sucesso que os Beatles fez e faz até hoje. Eu estava dando uma olhada sobre curiosidades sobre esse livro aqui para falar para vocês, e esse HQ não foi escrito de um dia para a noite não. Foram anos e anos de pesquisas e conversando com pessoas que conheceram o Brian e, sabe, não foi uma coisa fácil. E até no finalzinho da obra, ele diz que tem partes desse livro aqui que são fictícias, tem diálogos que são fictícios, sabe? Teve que fazer pra ficar mais legalzinho, pra dar uma emoção a mais pra história. Só que o mais interessante não é tudo isso e que o Brian Stephen, ele era teoricamente um herói e mostrou todo o problema que ele tinha na época. Não sei se você sabe, mas Brian era judeu e homossexual. Ou seja, naquela época isso era proibido no Reino Unido. Até que tem uma determinada parte que ele comenta com carinha dos Beatles que é proibido. E mostra totalmente ele tomando remédio, medicações pra esse negócio, pra esse problema, entre aspas, da homossexualidade da época. É muito interessante esse tema que é abordado também na história de Brian Stephen. Gente, eu queria que falar um pouquinho antes dessa edição. Ela é muito pesada, esse HQ, ele só tem 160 páginas aproximadamente. Que livro pesado, gente, tá doendo na minha mão, sério, de segurar isso aqui. Vocês não têm ideia de como isso é pesado. Eu achava que esse livro aqui era, sei lá, do tamanhico disso, ou coisa do estilo, mas quando chegou em casa, um pacotão gigante, eu falei, o que será que eles mandaram a mais? E tão pesado também que tinha, e é isso. Eles mandaram o Beatle que eu pedi. E que coisa gigante, que coisa bonita, gente. É muito legal todo o detalhe, as imagens que eu vou mostrar agora pra vocês de como é essa edição por dentro. Eu tenho mais certeza que se você é fã da banda, você vai adorar conhecer um pouquinho mais sobre Brian Stephen, que foi teoricamente o que levou os Beatles ao auge. Eu acho que eu pronunciei sim o nome dele errado, então me perdoe, não me atire pedras que nem todo mundo faz. Eu admito que a Alec fez um bom trabalho com essa linda edição, e eu estou curioso para saber quais serão os outros quadrinhos que elas vão publicar, porque esse está de parabéns, e espero que continue também nesse mesmo estilo, porque é muito lindo, ainda mais para fã de Beatle, né? Então é isso, gente. Fica mega indicado pra vocês esses dois livros que eu mostrei hoje. Eu mostrei pra vocês aqui algumas fotos aqui. Espero que tenham gostado. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!